Relatos do coveiro no cemitério maldito. Manutenção dos túmulos e realizava reformas em alguns mausoléus. Além disso, eu realizava os enterros, cavando covas e cobrindo. Lá, nós fazíamos de tudo. As primeiras coisas estranhas que presenciei foram depois de 2 anos de trabalho. Porém, ainda quando criança, via vultos, ouvia sons e tinha sensações estranhas. Além disso, tinha visões e sonhos lúcidos que pareciam reais. No início, era assustador, mas depois aceitei que eram manifestações normais, embora alguns as considerassem sobrenaturais. Aceitei-as como parte da minha vida e, ao presenciar algo, em vez de medo, sentia curiosidade. Queria interagir, saber mais, e sentia-me na obrigação de ajudar essas almas perdidas de alguma forma. Meus primeiros anos de trabalho foram normais, mas a primeira situação inusitada aconteceu durante a manutenção de um mausoléu de uma família importante na região, ligada à política da cidade. Devido ao vandalismo e jovens que pulavam o muro do cemitério à noite, alguns mausoléus eram trancados, e esse era um deles. Enquanto lixava as paredes, ouvi um assovio vindo do lado de fora, próximo ao basculante com vidro quebrado. Ignorei a princípio, pensando ser alguém tentando assustar-me. Porém, o som continuava e parecia vir de dentro do mausoléu. Larguei a lixadeira e examinei o local com mais cuidado. Fui até fora, mas não vi ninguém. De volta dentro, perguntei em voz alta se alguém queria se comunicar, e o assovio soou novamente, mais baixo. Minha mão direita começou a tremer, uma tremedeira constante e crescente. Sabendo ser uma manifestação sobrenatural, não entrei em pânico, apenas esperei. Então, vi um menino com uma bola de capão antiga sentado no túmulo ao lado, balançando as pernas e assoviando como se chamasse alguém. A imagem durou cerca de 5 segundos e desapareceu. Busquei uma vela na administração e a acendi sobre o túmulo do menino, chamado Roberto, que havia falecido com 8 anos há cerca de 40 anos. Em outra ocasião, estava terminando de cavar uma sepultura quando senti uma mão tocar minha cabeça. Estava dentro do buraco e olhei para cima para ver se havia alguém lá. Continuei cavando e parei quando ouvi alguém me chamar pelo meu apelido de infância, Berguinho. Ninguém me chamava assim, exceto meu irmão que morava no Rio de Janeiro e alguns primos próximos, mas que já não usavam esse apelido há anos. Saí do buraco e do lado de fora vi uma senhora bem velhinha sorrindo para mim. Perguntei se foi ela que me chamou e ela confirmou, pedindo para consertar o vaso de margaridas que seu filho havia posto em seu túmulo e quebrado. O que poderia assustar qualquer um me deixou feliz, orgulhoso por ajudar aquele espírito a ficar em paz. No dia seguinte, retornei com um vaso novo e um buquê fresco de margaridas. Ao prender no túmulo com argamassa, senti uma felicidade imensa, uma alegria que transbordava, e sem motivo, comecei a chorar, uma mistura de alegria, emoção e felicidade inexplicável, uma sensação reconfortante na alma. Um dos casos que mais me impressionou foi o de uma jovem sentada em um banco de madeira próximo a uma área conhecida como Quadra Clássica, por ter os túmulos mais bonitos e os mausoléus maiores. Passei por lá logo de manhã e ela já estava lá, com um livro aberto no colo. Trabalhei o dia todo e sempre que passava por perto, ela ainda estava lá. Pensei que fosse uma jovem gótica, comum em cemitérios, e a deixei em paz. Perto das 6 da tarde, horário de fechamento, ela ainda estava lá. Fui até ela e pedi que saísse, surpreendendo-a, pediu-me para acompanhá-la até a saída, parecendo confusa. Comentou que às vezes se sentia confusa, como uma sonâmbula, e que não se lembrava de como havia chegado ali quando chegamos ao portão. Ela me agradeceu e saiu. Fechei o portão enquanto me dirigia para o vestiário. Um amigo me encontrou e, surpreso, perguntou por que eu tinha voltado ali. Fiquei surpreso e expliquei que estava apenas acompanhando uma moça para fora do cemitério. Ele fez uma cara ainda mais confusa e perguntou que moça era essa, já que me viu passando em frente à portaria gesticulando e falando sozinho em direção ao portão. Muita gente imagina que à noite os espíritos andam pelos cemitérios. Em algumas ocasiões,
Trabalhei à noite e apenas uma vez vi algo estranho. Uma mulher de vestido branco, como um vestido de noiva, caminhando entre os túmulos e emitindo um som parecido com um grunhido de dor. Quando pensei em segui-la, ela virou a esquina de uma quadra e desapareceu. Essa foi minha única experiência durante a noite. Em todas as outras vezes, as coisas aconteceram durante o dia, algumas sob o sol do meio-dia. Não me esqueço de um dia em que 2 crianças foram deixadas sozinhas pelos pais em casa e acabaram morrendo de fome. Os pais eram usuários de drogas e saíram para comprar, mas morreram atropelados em cima de um viaduto. As crianças ficaram sozinhas dentro da casa por 3 dias, sem água e sem comida, e morreram antes que alguém percebesse que estavam trancadas lá dentro. Quando perguntam qual foi a coisa mais triste que já vi na vida, respondo que foi naquele dia, ao descer o caixão para a cova, a avó das crianças se jogou lá dentro e disse que queria ser enterrada junto com as meninas. Por conta da comoção, o sepultamento se arrastou até bem tarde. Alguns parentes não queriam sair de perto da sepultura, e foi preciso que o cemitério ficasse aberto até bem mais tarde. Meu chefe então pediu que eu chegasse mais cedo no dia seguinte para arrumar a bagunça, limpar a área do túmulo e deixar tudo em ordem para o sepultamento do dia. Quando cheguei por volta das 6 horas na manhã seguinte, fui direto trocar de roupa e tomar um café no refeitório. Ao passar pela pequena cozinha, notei que a porta do armário estava aberta. Antes de fechar, percebi que alguns biscoitos, um pote de leite em pó, margarina e pacotes de macarrão instantâneo haviam desaparecido. Pensei que um ladrão tivesse entrado e levado a comida. Tranquei a porta para mostrar aos outros quando chegassem. Peguei as ferramentas e fui para a cova das meninas começar meu trabalho. Chegando lá, vi sujeira e bagunça da noite anterior, além de sacos de biscoitos vazios, farelos de macarrão instantâneo e restos de leite em pó espalhados pelos túmulos. Foi a primeira e única vez que falei com meus colegas sobre isso. Eles não sabiam das coisas que eu via e sentia, mas dessa vez era algo que qualquer um podia comprovar. Decidimos levar 2 pedaços de pão e deixar sobre a sepultura delas para que nunca mais sentissem fome. Para finalizar, vou contar algo que presenciei com meu amigo Antônio, que já trabalhava no mesmo cemitério há bastante tempo. Estávamos cuidando de um canteiro de flores perto da administração, que seria ampliado para um jardim. Enquanto trabalhávamos até tarde, notamos uma luz brilhante piscando no final da quadra próxima ao muro dos fundos. A intensidade do brilho nos chamou a atenção. Eu estava acostumado com esses fenômenos, mas Antônio estava preocupado. Totalmente petrificado de medo, Antônio repetia várias vezes: "O que é isso, Guto?" Tentei acalmá-lo, explicando que hoje em dia existem lanternas muito potentes, e pedi para ele voltar ao trabalho. Quando víamos algo à noite ou ouvíamos barulhos estranhos, brincávamos que o cemitério estava cheio de góticos. Antônio, meio desconfiado, murmurou: "Não sei não", e voltou ao trabalho. As luzes foram diminuindo até cessarem, mas logo começamos a ouvir estalos, como se alguém pisasse em galhos secos, bem perto de nós. Antônio parou novamente e perguntou se tinha alguém ali, mas não obteve resposta. Tentei acalmá-lo, mas ele ficava cada vez mais nervoso e impaciente. A situação piorou quando ele jurou ter ouvido alguém chamá-lo pelo nome. Ele largou a pá e ficou parado, olhando para o portão. Apareceu a imagem de um homem negro, de barba e cabelos brancos, pedindo um cigarro baixinho. Antônio se virou, deu de cara com o homem e gritou de pavor, caindo no chão. Eu disse ao homem que ninguém ali fumava e que podia ir em paz. A imagem desapareceu, mas foi difícil acalmar Antônio. No dia seguinte, ele contou para todo mundo e sempre me chamava para confirmar. As pessoas davam risada e diziam que ele estava ficando maluco. Antônio passou um bom tempo me confrontando, querendo saber por que eu não confirmava o fato, mas eu sempre respondia que algumas pessoas não estão prontas para ouvir certas verdades. Não quero ser visto como um contador de histórias em que ninguém acredita, mas prefiro evitar ser visto como um maluco ou mentiroso.
Obrigado por assistir até o final. Deixamos o link para o nosso canal parceiro Manual da Vida. Será um prazer receber sua visita. Até o próximo vídeo. O cemitério foi fechado e reaberto na manhã seguinte. Ronaldo disse ao meu avô para fazer metade das tarefas, pois sabia que ele estaria cansado, mas pediu para não esquecer de levar água e uma vela acesa até uma sepultura específica. Meu avô não perguntou nada, apenas aceitou o pedido. Nos primeiros 2 dias, ele fez tudo conforme instruído, mas no terceiro dia teve uma manhã exaustiva trabalhando em uma construção sob o sol. Por volta das 10 da noite, ele fechou o portão e esqueceu de levar o copo d'água com a vela até a sepultura devido ao cansaço. Ele adormeceu por volta das 11h40 da noite e acordou com batidas na janela e na porta da casinha no meio da madrugada. Ao perceber que alguém batia na porta, ele ficou desconfiado e olhou pela janela, onde viu um menino com aspecto cadavérico, mas sem expressão maligna, apenas perplexidade. O menino pediu água, e meu avô, assustado, explicou que não tinha água para oferecer. Ele fechou a cortina e viu o menino observando-o por algumas horas. Tremendo de medo, meu avô pegou água e uma vela e saiu lentamente da casinha, mas quando saiu, o menino havia desaparecido. Onde estava o menino havia desaparecido. Meu avô começou a caminhar pelos caminhos de terra entre as cruzes e as lápides, com um medo tremendo. Ele disse que, devido ao medo, tremia tanto que derramou boa parte da água pelo caminho. Quando chegou à sepultura, já havia perdido metade da água. Ele colocou o copo lá, acendeu a vela e saiu correndo até chegar à casinha. Uma vez lá dentro, ele se trancou e não saiu durante a noite. O menino não voltou a bater na porta nem a se manifestar pelo restante do turno. No dia seguinte, chegou seu companheiro Ronaldo, que se encarregou de levar o copo com a vela. Naquela noite, meu avô não perguntou nada. Ele assumiu que aquele menino não era parente, amigo ou algo próximo de Ronaldo. Possivelmente, a única coisa que aconteceu foi que aquele menino se manifestou da mesma forma para ele e para Ronaldo. Para a sorte de Ronaldo, ele encontrou a maneira de impedir que aquele menino saísse de sua sepultura. A partir desse dia, nem meu avô nem Ronaldo esqueceram de levar o copo com água e a vela até aquela sepultura. Muita atenção! Então, eu me aproximei e de fato todos os sons vinham daquela sepultura. Era como se uma criança estivesse presa lá dentro. A primeira coisa que me veio à mente, e acredito que muitos pensariam o mesmo, é que havíamos cometido um erro, como aquelas histórias populares de casos assustadores em cemitérios antigos. Nós começamos a achar que havíamos enterrado a criança viva. Rapidamente, peguei uma pá que havíamos usado recentemente para jogar terra naquela sepultura e, sem pensar 2 vezes, comecei a desenterrá-la enquanto gritava pelo Clayton. Eu gritava o mais alto que podia: Clayton, Clayton, vem aqui. O menino está pedindo ajuda, me ajude a desenterrar. Clayton veio e eu nem precisei repetir 2 vezes, porque ele também ouviu os lamentos e batidas que vinham da sepultura. Ele se juntou a mim e começamos a desenterrar. Não levou muito tempo, cerca de 3 minutos, até chegarmos ao caixão. Uma vez que chegamos lá, começamos a dispersar toda a terra e abrimos imediatamente o caixão. E no momento em que abrimos, aquele choro, aquelas batidas que estávamos ouvindo até então cessaram imediatamente. Nossa expressão mudou abruptamente de desespero para um completo terror, porque ao abrir o caixão, vimos que a criança não estava viva. Era o corpo de uma criança, sim, mas de olhos fechados, imóvel, na mesma posição em que o havíamos enterrado. Foi nesse momento que percebi que esses acidentes eram muito comuns antigamente, mas agora, quase todos os corpos passam por autópsias e outros procedimentos, portanto é quase impossível enterrar alguém vivo, pelo menos nos dias de hoje. Eu olhei para o Clayton e não foi necessário dizer nada. Ele apenas olhou para mim e disse: temos que enterrar isso de novo. Começamos a jogar terra no caixão mais uma vez, dessa vez sem ouvir um único som vindo dele.
Quando terminamos, voltamos para nossa salinha e começamos a conversar sobre o que poderia ter sido aquilo. Obviamente, não era coisa da nossa cabeça. Nós dois tínhamos ouvido a mesma coisa. Talvez fosse o último suspiro antes de partir que a criança tinha feito. Talvez ela nem soubesse que já não estava mais viva. Decidimos continuar com nosso trabalho, mas tenho que adiantar que isso se tornou impossível para nós, porque toda vez que passávamos por perto daquela sepultura, ouvíamos as batidas, o choro, os gritos de socorro daquela criança. Todas as noites, sem descanso algum, toda vez que passávamos, ouvíamos esses sons. E, como eu repito, isso durou cerca de um mês completo, ao ponto de termos que diminuir nossa ronda pela metade, ou seja, não fazíamos a ronda em uma parte do cemitério. Não queríamos passar nem perto daquela sepultura, não queríamos ouvir nem de longe os sons que aquela criança. Atormentada pela sensação, eu estava ficando desesperado porque em algumas noites eu não queria ir trabalhar precisamente por isso. Até que um dia, para nossa sorte, o Clayton entrou em contato com o padre e contou tudo pelo que estávamos passando. Na noite seguinte, ele apareceu e nós guiamos o padre até a lápide daquela criança. Já tinham construído uma lápide de concreto, uma cruz, e a foto estava no centro. O padre começou suas orações. Ele rezou por cerca de 1 hora e depois tocou a foto da criança e começou a falar com ela como se estivesse viva. Ele disse que ela precisava descansar, seguir seu caminho. Disse que seus pais ficariam bem e que ela iria para um lugar melhor e mais bonito. Resumidamente, o padre se despediu da criança e quando fomos fazer nossa ronda, para nossa surpresa, à distância não se ouviam os golpes. Dessa vez, não ouvíamos nada. Nos dias seguintes, até o momento em que eu saí daquele cemitério, a sepultura permaneceu em silêncio. A criança finalmente tinha descansado em paz. O padre, ao terminar, nos disse que era um daqueles casos em que a pessoa que falece não quer partir. Há algo que aprende, e não é apenas ela, mas também seus parentes vivos. Muito provavelmente, seus pais não queriam deixá-la partir ainda. Eles ainda pensavam muito nela, ainda queriam tê-la por meio de lembranças. Isso é óbvio. Afinal, era o filho deles. Mas como tudo tem um fim, os pais também precisam seguir adiante. Ele tinha saído do cemitério, mas o padre também nos disse que havia uma grande probabilidade de essa criança ainda estar em casa, ainda não ter alcançado o descanso eterno. Luciana e amigos, essa foi a minha história. Muito obrigado por ouvi-la. Saudações deste canal maravilhoso. Meu nome é Carlos, e desta vez eu quero contar uma experiência que não aconteceu apenas comigo, mas também com meu irmão. Quando éramos mais jovens, meu irmão e eu éramos inseparáveis, como se diz popularmente, unha e carne. Sempre procurávamos estar juntos, desde o primário até o ensino médio, e até mesmo quando estávamos na casa dos 20 anos, os dois já trabalhando. Costumávamos pegar o mesmo trabalho um do outro. Ou seja, quando um começava a trabalhar, o outro também conseguia um emprego similar, na maioria das vezes até na mesma empresa. Isso aconteceu várias vezes e, de certa forma, nós gostávamos disso. Mas claro, chegou um dia em que um de nós, mais especificamente ele, conseguiu um emprego muito bem remunerado, noturno, e para minha sorte, ele conseguiu também uma vaga para mim. Meu irmão não perdeu a oportunidade de me convidar, e foi assim que ambos começamos a trabalhar como zeladores de um cemitério. Dizem que é um trabalho que não é para qualquer um, mas na verdade, eu acredito que é um trabalho muito simples se você não é muito sensível. Muitas pessoas quando vão ao cemitério dizem ver coisas, ver almas, ver sombras. Nós dois não éramos assim, e enquanto trabalhávamos lá, tudo foi muito normal, exceto por 1 ou 2 noites em que sentimos uma vibração estranha. Mas fora isso, nada. Sobrenatural, pelo menos até que algo muito estranho nos aconteceu no cemitério recentemente. Havia ocorrido um sepultamento. Essa sepultura era de uma família, e nela foram enterrados 2 corpos ao mesmo tempo.
Eram os corpos de dois adolescentes, ou melhor, um adolescente e uma menina. Esse menino tinha apenas 13 anos e a menina 9. Não vou mentir, não investiguei mais sobre o assunto, então não sei se eles eram irmãos, primos ou apenas amigos. O fato é que os dois faleceram ao mesmo tempo e foram enterrados lado a lado em suas sepulturas, como se fossem amigos inseparáveis. A cerimônia passou, todas as pessoas foram embora, e como de costume, o cemitério deveria fechar por volta das 7 da noite. Então pedimos a quem ainda estava ali para se retirar, fechamos o portão e começamos a fazer nossas tarefas, já que éramos zeladores do turno da noite. Ao passar por essas sepulturas, obviamente podíamos ver todos os presentes, todas as flores que suas famílias e amigos haviam dado a essas crianças. E entre esses presentes, meu irmão e eu vimos 2 ursos de pelúcia, um azul sobre a sepultura do menino e outro rosa sobre a sepultura daquela menina. Esses 2 ursos, ao contrário dos outros presentes, não tinham nenhuma proteção, ou seja, não estavam embalados, não estavam em sacolas, não tinham nada para protegê-los do ambiente. Para nossa má sorte, naquela noite começamos a ouvir trovões, o vento estava forte e começou a chover levemente. Tivemos a ideia de pegar cada um dos ursos de pelúcia e colocá-los em nossa sala de descanso. Tenho que esclarecer que isso não era para roubar ou algo do tipo, era apenas porque eles não estavam protegidos e eram 2 ursos novos. Nosso plano era colocá-los lá e, uma vez que a chuva passasse, uma vez que a tempestade se acalmasse, nós os devolveríamos às lápides das crianças. Todos os outros presentes estavam embalados ou tinham uma caixa de plástico, então não vimos sentido em colocá-los lá, exceto por esses 2 presentes. Fizemos isso, os levamos para nossa sala, e foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Estava chovendo levemente, muito fraco. Tínhamos colocado nossos casacos, estávamos vigiando todo o cemitério apenas com a luz da lanterna, como de costume. Cada noite nos separamos para cobrir mais espaço e com a lanterna, mas era impossível ver alguma coisa.